Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos duas presenças encantadoras. Eu estou com o Rodrigo e o Rômulo da Arte IT. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, prazer aí. Valeu, obrigadão. Pô, eu que agradeço. Cara, vamos começar contando um pouquinho, a gente tem uma pergunta clássica no podcast que é: quem é o Rodrigo e quem é o Rômulo na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Mais um. Brincadeira. Bom, quer começar? Posso começar. Manda bala. Ele puxa a voz e já, né? Começa aí, tá. Bom, sou casado, tenho 2 filhos, o Gabriel e o Miguel. Casado há bastante tempo já, aí 16, 15 anos. Casado. Bom, da minha vida profissional a gente começou lá na faculdade, né? Esse negócio de empreender. Na época até era, vamos criar uma firma aí, vamos né? Empreender, fazer uma coisa diferente. E aí, eu muito jovem, tinha 21 para 22 anos, a gente se meteu nessa de criar uma firma. E aí iniciamos a arte lá em 2002. E desde então eu tenho atuado aí na arte, à frente inicialmente da área de back-office, onde tinha lá financeiro, administrativo, o back-office, né, RH, e desde 2012 na área comercial da arte. Legal. Então você já saiu da faculdade e já foi empreender? Já, direto da faculdade, já empreendendo e querendo conquistar o mundo, né, inovar e trazer inovação para o mercado. Legal. E você estudou junto com ele também, ou não? Foi junto com ele. Vocês se conheceram lá na faculdade? Na faculdade. Eu sou o Rodrigo Bizarro, né? Nasci em São Paulo e mudei para minha família toda do interior de São Paulo, chama Jarinu a cidade. Jarinu, caramba. E aí fiz faculdade em Itatiba junto com o Rômulo Xavier. E aí a gente resolveu montar uma empresa, uma firma. Naquela época a TI não era igual é hoje, né? Hoje o pessoal deixa cair o currículo na frente da empresa de TI e o cara já contrata. Na nossa época não era bem assim. Tinha estágio, era difícil. E tinha que ser bom para entrar no mercado. E aí a gente optou por abrir uma empresa e começar, porque a gente gostava muito de inovação, né? Gostava muito de desvendar o novo, então os nossos professores eram muito bons, a gente tinha professores muito legais que sempre atiçavam a nossa curiosidade. E aí a gente falou, vamos implementar isso em outras coisas, vamos. E a gente começou a participar de feira, lembra? Como chama aquela feira mesmo lá na... Foi uma feira da ITEC, né? Da ITEC. Nossa, a gente começou a desenvolver produtos do nada, assim, sabe? Quando não tinha nem iFood, não tinha nada disso, a gente desenvolveu um mock, né? Um conceito de delivery ali. Uma plataforma de delivery. Mas estou falando em 2001, 2002. 2002, né? Caramba. Mas naquela época não tinha o menor sentido o delivery naquela, porque todo mundo usa telefone fixo, né? A internet era muito incipiente no Brasil. E tinha alguns, no trabalho tinha bastante, mas a gente tinha rede de escada ainda. Então ninguém usava telefone, por exemplo, celular, não existia o iPhone, né? Bom, e aí a gente montou a arte. Era algo muito à frente do tempo, né? Porque, se tivesse o acesso que tem hoje, com certeza teria ido pra frente, né? A gente sempre pensa uns negócios diferentão que tá muito desencaixado na nossa época, né? A gente investiu em várias startups. Uma delas chamava HelpLink. Era uma empresa que a gente começou com prontuário médico da internet. Então chama PEP. Ou seja, você colocava o seu prontuário no eletrônico digital. Isso aí foi em 2008. Não existia isso no Brasil, nem nos Estados Unidos. E a necessidade de saúde naquela época, o pessoal promover saúde, não era tão fervorosa igual hoje, depois da Covid, por exemplo. Se a gente tivesse lançado isso depois da Covid, bicho, nossa, a gente tinha recebido um monte de aporte, explodido, porque ela tinha carteira de vacinação, saúde, alimentação, só a amnésia inteira, era muito legal. E era grátis. E a gente, o objetivo era vender espaços dentro do site e também vender, não de forma individualizada, mas de forma coletiva, os dados dos pacientes que estavam ali, por exemplo. Então, eu quero saber quantos cardiopatas tem no Cambuí, por exemplo. Então, vendo para a empresa e falo assim, seu mercado no Cambuí é tanto. Né? Por exemplo, se tivesse bastante gente. A gente chegou a ter 10 mil vidas ali. Caramba, bastante.
A gente participou de um estudo de mestrado de uma pessoa, não lembro o nome da pessoa agora, que fez o estudo da gente e umas outras 3 plataformas. Inclusive a Google era uma delas, a Microsoft outra. E a gente ganhou como melhor, mais completa, assim. Que legal. Bem legal. Essa foi uma delas, né, que a gente lançou. Então, a gente, fervoroso por inovação, assim, por coisas novas, assim, e disruptivas. A gente gosta bastante disso. E como que chamava? Chamava HelpLink. HelpLink. E não existe mais, ou não? O domínio ainda existe, mas hoje não existe mais. Acabou descontinuando. Aí a gente até pivotou, né, a empresa para fazer isso para governo. A gente até teve uma plataforma para governo, mas também não tracionou e a gente acabou desistindo. Será que é empresa de saúde, assim, seguro-saúde? Porque é de interesse, né, dos caras, né? A gente ofereceu para algumas na época, mas também não virou. Não deu certo. Parece que é em Singapura, né, que os caras te dão aqueles monitores de passo e tudo mais. E se o cara alcançar X passos no ano, não sei se ele ganha o relógio, ele ganha alguns benefícios lá e redução no seguro-saúde dele. Né? Olha que legal. Então, tem umas iniciativas assim no mundo que visam fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis e que dê menos trabalho ali pro serviço de saúde. A gente entrevistou o Márcio Atala, sabe quem que é? O que fez o... Eu sempre vou citar, ele falou, o cara que emagreceu o Ronaldo. Boa. E aí ele falou que ele teve vários projetos assim, dos quais ele fazia em parceria com empresa de saúde para que reduzisse o plano de saúde para que as pessoas fossem mais saudáveis. Aí ele trata isso até tipo a saúde individual, né, de cada um. Mas o cara não cuidar da saúde dele impacta no sistema de saúde público. Sim, total. Que sai do bolso de todo mundo, né? Total. Com certeza. Então, até o cara pode ser individualista, mas isso acaba respingando nos outros. Né? A gente chegou até a ofertar um modelo para empresas, para monitorar a saúde dos colaboradores, né? Mas também naquela época não era interessante. Então, falando 2008 isso. Caramba. Em 2008, ninguém nem ligava pra isso. Saúde, assim. Era muito incipiente, né? Muito. Até a parte de marketing digital, né? A gente começou, veio do offline e foi indo pro online, lá em 2009. A parte de marketing digital foi assim, a gente passou pelo menos uns 10 anos evangelizando as empresas. Falou, tem que ir pro digital, porque faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Aí, a hora que deu a pandemia... primeiro foi um terror assim, todo mundo falou, ferrou, vai fechar o negócio, deu aquele desespero. Daqui a pouco começou a tocar o telefone, a converter lead, então todo mundo que a gente ficou lá 10 anos plantando parece que quis comprar o serviço ali naquele momento, que foi o que mais transformou empresas digitalmente, foi a pandemia, né? Com certeza, né? Bom, e aí vocês saíram da faculdade, já estrearam no empreendedorismo, começaram com a arte. E o que vocês vendiam na época? Putz, a gente vendia de tudo, cara. O que todo mundo queria comprar, né? Que alguém comprava. A gente vendia. E aí o que acho que deu muito gás, né, para nós foi um projeto de informática educacional lá na cidade de Jarinu, inclusive, né, onde nós tínhamos o trabalho de criar as aulas, né, para os alunos de ensino fundamental, onde nós tínhamos lá alguns professores contratados por nós, onde eles ministravam aulas. E aí, para ter aí até a possibilidade de estar mais acessível, né, para o município, a gente usava Linux, e aí a gente tinha os laboratórios, as escolas que tinham laboratórios fixos, e tinham também alguns computadores que eles disponibilizavam uma Kombi para levar esses computadores em caixas para ir para as escolas mais remotas, para a gente poder ministrar aulas com os nossos professores para as crianças. Então, foi um momento que a gente acho que passou por 1 ano e meio lá. Foram muitos alunos que passaram lá fazendo a educação, né, tendo o primeiro contato com um computador, aprendendo, né, utilizar o computador. E depois a gente fez um diploma, fizemos uma formatura, chegamos até dar aula para a UEJA, né, de ensino de jovens e adultos. Então isso foi muito gratificante, né? A gente teve uma retribuição financeira, obviamente, por isso, para poder ministrar as aulas e tudo mais.
E isso fez com que a gente impulsionasse o negócio, trouxéssemos uma empresa que é uma empresa que importava e exportava polpas cítricas de frutas, né, mais especificamente laranja. E aí ele queria desenvolver uma ferramenta para poder juntar, né, a necessidade, né, a oferta com a demanda. E aí a gente iniciou a primeira demanda de desenvolvimento, né, de software. A gente fez a ferramenta em PHP na época, né? E aí a gente acabou trazendo amigos da própria faculdade, né, da própria universidade, onde nós trouxemos para poder trabalhar como desenvolvedor. E aí na época a gente tinha uma casa, onde nós morávamos na casa. No início ela era o escritório também na sala. E aí depois a gente alugou um espaço, né, que era perto, meio sendo centralizado, para que a gente pudesse ter o escritório, né, e ter onde guardar também os equipamentos, né, porque a gente que acabava, né, dando manutenção das máquinas, né. Cara, 2002 fazia de isso. tudo, fazia software, fazia hardware. Ah, sim. 2002 sim. Isso. E aí depois também a gente fazia coisa de infra, lembra? Aí a gente viu uma licitação, né, em Campo Limpo Paulista, que é uma cidade próxima. Aí nós mobilizamos um monte de empresa para poder participar dessa licitação, que era uma licitação de mais de 3 milhões de reais na época. E aí a gente acabou, né, não ganhando essa concorrência e trouxemos o ganhador para a gente poder executar o serviço. E aí nós pegamos 25 laboratórios de informática para montar toda a infraestrutura. O nosso objetivo era esse, né, de tentar participar junto. Aí conseguimos entregar, né, essas escolas, foram acho que 6 ou 8 meses. No início a gente levava os trabalhadores aqui lá de Campinas para Campo Limpo Paulista todo dia e voltava, e a gente acabou pegando mão de obra local para atender a demanda. Então foi muito gratificante, a gente teve a possibilidade de implementar o que a gente estava aprendendo, né? Não só de empreendedorismo, mas também de implementação de laboratórios e tudo mais. O mais legal foi como a gente convenceu os caras a fechar com a gente, porque nós éramos uma empresa de 3 pessoas. E aí a gente pegou e fechou uma sala no Galeria Office. Naquela época era chiquérrimo, né? Uma sala de reunião lá. Fechou uma sala de reunião lá. Acho que nem a gente não conseguia pagar aquela sala direito, né? Era caro. E aí chamamos os caras pra vir aqui. E a gente levou eles pra almoçar e tal. Fizemos tudo o hit certinho. E levamos os caras pra sala de reunião lá. Essa aqui é na sala de reunião. Os caras ficaram impressionados. E aí conseguimos fechar contrato com os caras. O que foi interessante que o almoço, né? A gente foi almoçar no Café Cancún. O almoço era um restaurante lá bem famoso lá em Campinas, e que ele ficou mais caro do que o salário que eu ganhava, por exemplo, né, cara? Então, ficou caríssimo, né? Porque eles pediram bebida, cerveja, a gente falava, nossa, né? A gente, todo mundo jovem, 21, 22 anos, né? Para poder impressionar, né? Aqueles ganhadores daquela grande licitação, né? E eles acabaram até abusando aí do almoço, e ficou caro pra caramba, depois a gente se dividiu aí pra pagar aí ao longo do tempo, né? O cara pediu até uma marmita pra levar. Cara, não, faz pra levar pra minha esposa, cara. O cara aproveitou essa molecada, né, cara? Boa. Caramba, essas histórias de começo assim são as melhores, difícil, né, cara? A gente tem uma, puta, não sei nem se eu conto essa aqui. Vou contar. Agora já começou. A gente era o nosso segundo escritório, era em cima de uma loja de tênis, de sapato. E aí o escritório era desse lado e o imóvel em si era da galera da loja, né? Aí desse lado era um escritório, desse lado era depósito de sapato, tênis e caixa de papelão. E, cara, tinha barata pra caramba naquele lugar. E aí a gente lá, tal, putz, vai vir um cliente aí e tal. Aí falou, putz, tem que dar uma geral, ver se tem barata, né, em algum lugar. De fazer detetização, mas não vencia. Aí a gente fez lá, deu uma geral, não achou barata nenhuma e tal. E tinha uma escada grande, assim, né? Aí o cliente tocou a campainha, eu desci lá pra atender. Comecei a subir a escada, daqui a pouco tinha uma barata no meio da escada, cara. Puta, e agora o que eu faço com essa barata? Eu peguei a barata e coloquei no bolso. Mentira! Juro. Não acredito, cara, isso. Eu fiz a reunião com a barata no bolso. Bom, e aí o cara foi embora, mas pelo menos fechou, virou amigo depois e tal. Cara, que legal. Contei a história pra ele. Mas são umas histórias, né, que você... É o foco total no cliente, né? Eu acho que você tem que resolver, né? Não tem jeito. Boa. Bom, e aí, como é que vocês chegaram? Primeiro eu tenho uma curiosidade. De onde surgiu o nome Arte IT? Putz, cara, isso é uma história mais longa, assim, né? Quando a gente começou a empresa, quando começou a fazer o negócio, um dos sócios tinha uma empresa chamada Art Software.
E a gente não tinha dinheiro para abrir empresa, mas ele já tinha uma aberta. Ele trabalhava com um PJ como desenvolvimento. E aí a gente falou assim, vamos usar a sua mesmo. Que tem aí, porque a gente tem dinheiro para abrir a empresa e vamos usar a sua mesmo. E aí, beleza, chegou o momento que a gente falou assim, beleza, arte e software não dá mais para usar, porque não tem sentido, mas a gente faz mais coisas que software, a gente faz outras coisas. Nossa solução abrange bem mais coisa, né? Na verdade não é só software que a gente entrega. E aí a gente decidiu mudar para arte IT, de Intelligence Technology. Legal. E por que arte? Na verdade, a gente deixou o arte o nome, né? Porque a gente quer chegar no estado da arte. Quer buscar esse estado da arte. Buscar o estado do máximo, do supra-sumo, sabe? Então a gente sempre busca isso. Nossos valores também são moldados para isso. Então, por isso que continua o nome. E tem tudo a ver, né? E assim, se diferencia porque a maioria é alguma coisa tech, alguma coisa... E uma outra coisa também, se a gente for ver bem, passando para a parte digital da coisa, o software que você faz como hoje? Com a mão. É um artesanato, né? Exato. A arte é tipo... Fazer arte é tipo... Quando você faz arte, você pinta um quadro, você escreve uma música, né? Você usa todos os seus recursos ali para escrever alguma coisa. A gente também escreve, só que software. Que legal. Boa analogia, né? Legal. Cara, e aí vocês começaram parte dessa jornada, né, de empreender, de conquistar cliente e tudo mais, passa por capacitação também, né? Em entender um pouco melhor o mercado e criar networking, criar relacionamento. E aí, como é que vocês começaram aí em eventos corporativos e quais foram os primeiros eventos que vocês foram? Nossa, faz tanto tempo, né? Mas a gente sempre pela busca da inovação, né? Busca do que está rolando, né? No mundo em relação à alta tecnologia, né? Do que a gente pode entregar de diferencial para os nossos clientes. Eu acabei indo para alguns eventos fora, começando lá por um evento de um parceiro que a gente queria ser específico, fazer uma parceria com eles, que era a Sigma. Então eu acabei indo 2-3 anos lá no evento deles fora do país. E aí que veio a oportunidade de conhecer o South by, ou para os mais íntimos, né? Mas é o SX, o South by Southwest, né? Então foi lá em 2018, né? Que eu acho que o Rodrigo teve contato com hoje um amigo, né? O Iglar, que comentou, né, desse festival, né? A gente fala que é um festival porque tem de tudo um pouco lá. E aí eu acabei indo, né? A primeira vez lá em 2018. Isso foi 2017, perdão. Onde o Rodrigo tinha acabado de ter filho, o Xavier, que é o outro sócio também. E aí disseram, cara, você vai lá para um festival de inovação, vai buscar lá informação para que a gente possa utilizar aqui. Então acho que foi esse o start para a gente poder iniciar essa peregrinação aí para buscar inovação, buscar tecnologia. A gente tem que ficar meio antenado com esse mundo, né? Porque nada melhor do que uns eventos que são grandiosos assim, para estar antenado. Apesar do South by ele ser um evento que envolve muita coisa de música, vídeo e tudo mais, mas ele tem um pé também bem grande na parte de tecnologia, né? Uhum. Então, por exemplo, tendências que a gente talvez fale mais pra frente, mas que a gente vê lá, depois de alguns anos, é que a gente tá começando a implementar aqui mais vigorosamente, sabe? Então, é uma coisa que a gente vê lá para se preparar para o futuro mesmo. Legal. E o que você viu no de 17, né? 2017? 2017. O que você viu no de 2017 que aconteceu depois, você viu transformando mesmo na sociedade? Falava-se muito em tecnologia, em inteligência artificial, falava-se muito em hypes aí de uso de cannabis, era uma coisa muito, né, ainda específica, né, daquele momento, e hoje a gente vê muita gente usando aí o CDB para conseguir muitos bons benefícios, né? Então, de tudo ali a gente vê, né, tem bastante coisa aqui que nós separamos aqui para poder conversar. Então, por exemplo, coisas malucas, né, que a gente via lá, o porquê disso, né? Então, a gente olhava para aquilo e falava, será que faz sentido ou não, né? Então, um exemplo disso, uma coisa muito maluca lá, né, uma empresa que vendia você poder falar com um ente querido depois da morte dele. Fala, poxa, mas... Né? Materializava o quê? As conversas que você tinha com aquela pessoa, os e-mails, os históricos, né, das conversas, e ele materializava aquela voz, aquela entrega, né, para ter do outro lado você poder conversar com o teu ente querido que já tinha partido. Então,
isso era uma coisa inimaginável, né? E que foi lá e materializou. Então, acho que ele também é muito um lugar para poder avaliar a aderência, porque tem gente do mundo todo, né? Lá eu acho que vão mais de, se eu não me engano, mais de 3 mil brasileiros, né, pro evento. 5 mil ano passado. 5 mil. Então, ali também é uma possibilidade de você testar os produtos, né? Avaliar se faz sentido ou não. Então... Caramba, como é que é esse negócio de conversar com o ente querido depois que morre? Exato, você coloca as informações, ele grava e depois ele disponibiliza como um chat para você poder conversar com quem você quiser. Cara, então, assim, e você conversa por mensagem, imagem, por mensagem. Naquela época não tinha, né? Não tinha imagem, era tudo texto mesmo. Texto, né? Que louco. A outra coisa, tipo muito... Black Mirror, né? Pô, dá até um pouco de medo, né? Você falou, não, e a outra, né? A gente tava um dia passando lá, né? Por um stand e aí falou, poxa, colete aqui o teu saliva. A sua saliva, que a gente vai mandar para poder fazer o mapeamento do seu DNA, para poder ver se você tem alguma doença ou se você tem a possibilidade de ter alguma doença. Então, a gente foi lá, né? Passou lá o cotonete lá na bochecha, colocou lá num tubo de ensaio, num potinho, travou do jeito certinho e mandou lá para não sei qual laboratório, não sei da onde, para você poder ter o mapeamento do seu DNA para poder tinha o lance de onde você, qual região você vinha, né? Qual a sua... E aí, depois, tem uma ferramenta, né, que é a árvore genealógica chamada MyHeritage. Né? E se você manda o seu DNA para lá, eles fazem também o cálculo, né? Avaliam de qual é a tua árvore genealógica, de onde você veio, para poder fazer com que você tenha todo o histórico da tua vida, né, antes daí que louco, do que você conhece. Então, são coisas absurdas, né, que a gente vai vendo lá. Por exemplo, outro exemplo esdrúxulo, mas a gente tava lá, tinha uma máquina imprimindo sushi lá do Japão, que ele imprimia comida, né, na hora para você poder ir lá e comer. Então, você fala, poxa... era boa? Não? A gente não comeu. A gente não comeu. Ele tava mostrando sushizinho lá, mas não dava a possibilidade de comer. Então, acho que isso... Eu não confio, não. É muito disrupto, né? É muito diferente. Então, de 2017 para cá, a gente vem, né, acompanhando, né, a evolução. Essa é a minha 5ª participação do festival, do evento, né? Então, é sempre uma novidade, né? Tem sempre um hype, alguma coisa muito nova, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Quando eu fui para lá, em 2018... Para mim foi muito, muito legal, uma coisa muito legal que era o internet screenless. Então a gente estava falando de não vai mais ter internet com computador assim. Você vai ter internet em todo lugar. No sua vestimenta, no seu relógio, na sua casa com a Alexa, com o Google Home ou Siri. Nem sei se Siri faz ainda. Mas... Faz, às vezes ela responde. Não, mas só no celular, não sei se ela faz dispositivo mesmo. Tá. Mas na Amazon lá eles estão falando bastante sobre assistente pessoal. E da Amazon lá era o concurso, assim, como o melhor assistente pessoal, que é a Alexa, né? Tanto que eu comprei um monte de Alexa aquele ano lá pra colocar em casa e tá muito legal. Até hoje, não consegue viver sem, mas... Não, é muito legal, porque as crianças brincam. O ruim é que a minha Alexa é toda em inglês, então as crianças não brincam muito. Tá. Dificultou. Porque é antiga e ela não tem atualização, né? Então... Mas é bem legal, assim, essa parte de... E você vê que tá caminhando para isso mesmo, tá caminhando para cada vez mais você não ter uma tela só de internet, né? Agora com o IA, por exemplo, daqui a pouco você não vai nem ter mais tela de verdade, porque você vai falar com um dispositivo, ele vai te responder e acabou, seu problema tá resolvido. Agenda alguma coisa, a Alexa já tem agenda já, né? Mas tipo, eu quero saber de tal coisa, ele vai responder para você não precisa ligar em nada, ou liga para tal pessoa, sabe? O negócio vai ser muito mais voz ali, mais gesticular, do que realmente a gente tá no teclado, assim, na frente do teclado. O tanto que demorou um pouco para vingar pesquisa por voz no Brasil, mas putz, eu não vou lembrar o número exato, assim, mas cresce ano após ano, assim, a pesquisa por voz. As pessoas estão começando a pesquisar mais por voz do que digitando de fato, né? A minha mãe, ela digitava antes de ela pesquisa por voz. Minha mãe tem 75 anos. Mas também é ruim quando você pede, você está dirigindo, você fala tocar música Spotify. Aí ele toca outra coisa, nada a ver, você tem que ter a excelente pronúncia em inglês também. Né? Não, mas hoje tem português muito bom, e português está muito, muito azeitado já. Já está melhor, né? Poxa, funcionando super bem. Lançou a semana passada, né, a Alexa Mais, né, que ela está plugada numa inteligência artificial e
você pode agora ter uma conversa, né? Então em casa é todo conectado lá na Alexa, então liga ar-condicionado, liga isso, liga aquilo, né? Liga as lâmpadas, programa as lâmpadas para ligar em tal horário, desligar em tal horário. Isso já ok, funciona, né? Alexa, né? Aumenta a temperatura do ar. E agora não, ela está ligada a uma IA em que você pode conversar com ela. Então, poxa, para onde vai isso, né? Uhum. Então a possibilidade, poxa, né? Hoje eu não estou me sentindo bem, o que você sugere eu fazer? Então ela parte, né, de uma conversa em que você pode ir conversando e ela vai aprendendo sobre você e ela pode te recomendando coisas. Então imagina onde pode chegar a tecnologia, né, com essa possibilidade de estar plugado, né, um dispositivo físico, né, usando aí, né, a tecnologia para poder, né, auxiliar. Não só nisso, né, ele também tem a possibilidade de falar, vai lá e reserva para mim um restaurante japonês de tal hora, tal hora. E ele vê qual restaurante você costuma ir, ele mesmo liga lá, né, diretamente no restaurante, já agenda e te retorna. Ó, tua reserva tá para as 13 horas do dia tal para você ir lá para aquele restaurante. Então isso é aqui que a gente chega na tecnologia, né, que ela tá avançando muito rápido, né? Então a gente vê aí o que nós, na tua pergunta, né, o que nós vimos lá em 2017, o que eu vi lá em 2017, porque a gente 2018, que era muito próximo, né? Para agora, né? Então a gente falava, poxa, em criptomoedas, era alguma coisa também que 19 foi bastante, 18 e 19 foi bastante criptomoeda. Blockchain no hype, assim, foi bastante isso aí. Até tinha moeda de Jesus lá, lembra? Tinha. Moeda de Jesus Coin. Jesus Coin, Os caras vendendo Jesus Coin lá. E aí explodiu um monte de criptomoeda, né, nessa época também. Cara, uma coisa que eu vi só complementando de 18 e um pouquinho de 19 foi a parte de trabalho. Como que o trabalho vai ser daqui para frente? Vai ser o trabalho daqui para frente, né? A gente vai ter cargo, vai ter... O que o pessoal tá mirando isso? Então, quando a gente foi lá, em 2018, por exemplo, o pessoal falava já de cargo, de posição de trabalho. Como? Descentralizado. Então, olha que loucura esse negócio. Isso foi lá em 2018. Descentralizado vai ser 18, 19, não me lembro agora. Vai ser descentralizado, então tem que ter mais empoderamento para as pessoas, eles têm que ter um propósito, barará. Bom, chegou no passado, estão dizendo depois pandemia e tudo mais, 24. E aí a gente viu uma palestra lá, o cara falou o seguinte, o modelo de trabalho agora já era. A gente não tem mais denominação de cargo. Então agora o que a gente tem é trabalho, ou seja, vai ter um time que ele é responsável por uma missão de fazer aquilo lá. Uhum. Quem que é o dono do time? É o time. Então isso é o que vai... Uma coisa que hoje pra gente é meio disrupta, assim, né? Porque tem que ter um cara que manda, tem que ter um cara que faz tal coisa, assim. Mas você já vê que o caminho não é mais tem aquele cargo. O caminho é eu realizo tal coisa. Uhum. Então é uma coisa que já vem progredindo lá de 2000, quando a gente foi em 2018, 19 e 24 agora, que a gente não foi no ano de pandemia. E 2023 também a gente não foi. Então, a gente foi 23, 24 e agora perdão. E aí veio a pandemia, né? Então, assim, como o Rodrigo estava falando do futuro do trabalho, eu queria agora. Tá todo mundo, né? Imediatamente em home office. Então, mudou. Efetivamente, o que ele vinha dizendo lá 18 e 19 de mudança, mudou. Né? Então, aí a gente, né, acabou não indo lá em 20 e 21, né? Por conta de pandemia. Aí nós voltamos 23 e 24. Então, cara, é um evento que a gente precisa estar lá. As cabeças mais pensantes aí em relação à inovação do Brasil estarão lá. Então a gente tem a possibilidade de ter contato com essas pessoas. Eu acho que isso é muito importante para ter a troca, né, do que está sendo feito, para que a gente possa tentar prever um pouco mais do futuro, né? Trazer um pouco mais próximo da nossa realidade em relação à entrega, né? Beber na fonte, né? Exato. Tem um livro do Bill Gates que chama A Estrada da Informação. Não sei se vocês já viram esse livro. Cara, foi muito louco, assim, porque eu li esse livro acho que uns 20 anos depois que ele foi escrito. Porque era um amigo meu lá, ia jogar uns livros fora. Falei, deixa eu ver se eu acho algum. Aí vi aquele livro e falei, putz, esse aqui eu quero. Eu fui pegando alguns livros e peguei aquilo lá pra ler. Aí comecei a ler e, cara, era impressionante porque ele falava, daqui a 20 anos vai existir um computador de bolso que vai ser conectado na internet. E tem o protótipo do computador de bolso. Incrível, né? E aí, daqui 20 anos, a tecnologia vai ser sua assistente. Então você vai pedir para ela quais são os restaurantes X que estão abertos e vai pedir para fazer uma reserva. Cara, você olha tudo que o cara ditou há 20 anos atrás, tá acontecendo hoje.
E eu tenho uma teoria também, que o iPhone ele foi feito com base, era para ser Microsoft. Eu acho que quando o Bill Gates voltou, que acho que o Bill Gates não, o Steve Jobs voltou para Apple, o Bill Gates foi um dos maiores investidores lá na Apple. Então acho que ele pegou e falou, esse projeto aqui, Microsoft, custa $1.000. Esse projeto Apple custa 10. Então acho que eles trabalharam com a marca Apple para lançar o computador de bolso, que era o iPhone, que depois virou a principal tendência do mercado. Bem na época eu estava lendo a biografia lá do Steve Jobs também. E aí as duas histórias batiam assim, em determinado momento. Falaram, teve um jantar que eles foram e tal, que ele estava com um engenheiro de software lá, e o cara começou a contar, e aí então, eu fiz essa conexão. É uma suposição. Teoria da conspiração. Mas essa parte do Steve Jobs, do Gates aí, até onde eu conheço, o Steve Jobs voltou para a Apple bem antes do iPhone. Alguns anos antes. Muitos anos antes. Né? Sim. E a interação entre o Bill Gates e ele tinha bastante interação. Mas só que quando ele voltou, ele fez um acordo com a Microsoft, para a Microsoft lançar o Office dentro do Mac. Porque ia ter mais gente usando o Mac do que o PC. Porque se não tivesse o Office, talvez o novo Mac, o iMac, lembra que são aqueles modelos coloridos? Não teria tanta tração de vender tanto igual o vendeu, né? Depois eles continuaram a parceria lá. Enfim, mas até onde eu me lembro disso era essa parte. Aí muito depois lançou o iPhone. E o iPhone não tinha nem loja na primeira versão, né? Depois que lançou a loja. Legal. Cara, e aí vocês foram 17, 18, 23, 24 e agora vão 25. Exato. Quanto tempo o que vocês veem nesses eventos demoram para acontecer no Brasil? Que dizem assim, se você quiser saber qual o futuro do Brasil, é só olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Em quanto tempo as coisas acontecem aqui hoje? Putz, é bem difícil de falar isso. É uma pergunta difícil. É bem difícil, porque assim, tem coisa que nem acontece. Tem coisa que é muito específico de lá, tem coisa que já acontece aqui e não acontece lá. É bem específico, assim, o que acontece lá, que a gente falou, nossa, que animal. E não... Uma coisa que, por exemplo, a gente está usando agora é blockchain como forma de rastreabilidade de coisas, né, na cadeia de suprimento. Então, lá eles já começaram com modelos em 2018. Hoje a gente começa a implementar aqui nos sistemas que a gente desenvolve alguma coisa já pensando nesse sentido. Mas mesmo assim, para você implementar alguma coisa aqui, às vezes o cliente fala, é blockchain. Entendeu? Então vai muito do quanto o cliente é early adopter, né? Quanto que ele quer realmente estar nesse começo de interação. Né? Então não é só, porque o cliente também tem várias nuances ali que ele não pode apostar tanto, né? Em algumas coisas. Aqui o bolso é menor, né? Acho que não é nem o bolso é menor, talvez o apetite, a mudança também é menor. Tá. Né? Então, às vezes o que a gente vê lá nem sempre é implementado aqui, ou que tem aqui, às vezes não tem lá. Mas o legal de estar lá é que você vê a possibilidade de. Então, eu vejo a possibilidade de fazer isso aqui. Eu tenho tenho palestras que a gente organizou esse ano aqui, eu falei assim, essa palestra aqui, talvez eu consiga auxiliar ou apoiar aquele cliente fazendo naquele projeto que ele quer mais para frente. Porque hoje a gente vê as empresas um pouco mais futuristas, né? A gente vê empresas falando assim, eu preciso olhar para o futuro, porque agora com a IA, inclusive, todo mundo mexeu na cadeira, né? Então todo mundo aí, até a nossa área de TI, né, cara, que era tipo, não, são os últimos afetados. Não vai ser os últimos afetados, porque o cara que coda vai ser um cara de IA. Né? Então, assim, não é todo mundo pensou assim, não, quem primeiro vai ser, sei lá, os telemarketing, depois os advogados, vai ser, não, é todo mundo ao mesmo tempo, bicho, não tem essa. Pior que é mesmo. Né? Entendeu? Você pega na área de marketing, né? Tem aquela frase que a IA provavelmente não vai substituir o seu trabalho, mas você vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA melhor do que você, né? Então acho que isso serve para todos os setores, né? O trabalho muda um pouco, né? Muda o jeito de trabalho. Você usa a IA como um braço seu, mas a criatividade humana ainda, eu acho que é difícil a IA superar. Né? Porque a gente tem muitos parâmetros para ver as necessidades ali.
Acho que criatividade, brinco no meu... Eu tinha um cunhado que era muito inteligente. Eu tinha um cunhado, mas ele continua sendo muito inteligente. Né? E a gente brincava, quando a gente estava conversando, já depois de altas horas, já e cerveja e tudo mais, a gente falou assim para ele, isso aí muitos anos atrás, assim, cara, o futuro da humanidade é todo mundo ser pesquisador de alguma coisa. Porque a execução, algum robô, máquina ou IA vai fazer. Eu falei, não, é impossível isso, porque tem muita coisa. Eu falei, não, cara, acredite. No futuro, todo mundo vai buscar ser pesquisador e a população vai diminuir muito. Né? Não vai ter uma big populações, assim, na minha opinião. Porque a IA e todo o conjunto de facilidades que a gente tem vai substituir tudo. Vai ajudar a gente a progredir, né? Com outras coisas. Da mesma forma, tem um seriado que chama Mad Men, que é de agência de publicidade se passa nos anos 60 lá. E os caras faziam a parte de arte, fazia tudo no Pestap, que era fazia tudo à mão, basicamente isso. O Luiz, que é o nosso sócio aqui, que é mais antigo, ele chegou a pegar essa parte. E aí lá na série chega um computador. E aí os caras, isso aqui vai acabar com o nosso emprego e não sei o quê. E eu vejo esse momento muito parecido, assim. Quando o computador começou a substituir algumas coisas que você fazia à mão. O que vocês pensam sobre isso? Tem essa percepção também? Eu acho que vai facilitar. Ou, por exemplo, tudo à mão, né? A gente tem muitos sistemas aí. SAP, um monte de RP. Que as pessoas têm que fazer à mão as coisas. Lançamento de nota, as coisas de fechamento contábil, as coisas. Tudo na mão. Muito provavelmente as coisas vão ser automatizadas. Com RPAs, né? Como já está sendo. Um monte de coisas sendo automatizada com RPA, por exemplo. Então, vai liberar tempo para essas pessoas fazerem mais coisas diferentes. Então, o que elas têm que fazer? Aprender coisas diferentes para se manter no mesmo mercado. Né? Ou achar soluções que facilitem a vida toda da cadeia. Eu acho que esse é o caminho. Mas toda tecnologia disruptiva, a gente tem que se adequar, né? Isso é desde a época da Revolução Industrial primeira lá. O cara apertava parafuso e a máquina apertou. O que o cara faz? Agora só que a gente está mais constante com isso. Agora eu trabalho na máquina que aperta 100 parafusos. Isso. E aí que muda, o consumo muda um monte de coisa, barateia o produto, enfim, essas coisas acontecem. Então, eu acho que já vai ajudar, cara. Tudo vai ajudar o ser humano. Nada vai atrapalhar, assim. Acho que aquele que é o cara mais acomodado, assim, dançou. Vai ficar ruim pra ele. Mas eu acho que também vem para contribuir muito, né? Você perguntou lá do que chega aqui, né? A gente vê muita coisa inovadora, tanto aqui quanto lá, né? Que às vezes não chega lá também o que a gente faz aqui. Então, por exemplo, entrega por drone, né? De encomendas. A gente vê às vezes o robozinho andando lá nas ruas, né? Fazendo entrega. Às vezes a gente vê o carro autônomo lá rodando, né? Com um monte de câmera. Então a gente vê coisas que chegam aqui muito rápido e chegam coisas que acabam demorando, mas que inevitavelmente vai para se escalar um negócio dessas empresas vir para o mundo todo. Então acho que é uma questão de onde está, né, o centro dos investimentos, né? Então o investimento em alto risco está lá, né? Então a gente vê que é um investimento, né, que ele spray and pray, né, que ele, né, espalha e reza para que alguma coisa dê certo. Então o apetite para risco é muito maior, né? Então aqui a gente está à frente de empresas, né, ou empresa, né, que está aí olhando para o mercado, né? Então a gente vê que lá tem muito apetite para risco. Então muita coisa se inicia e muita coisa também morre lá. Então isso acaba também impactando aí para chegar a tecnologia aqui no Brasil de coisas que, né, acontecem. Então coisas que não acontecem, né? Quando a gente foi para lá em 2019, era a frenesi dos patinetes, cara. Patinete ser para todo lado. E lá continua o patinete. Só que aqui não tem mais. Aí, assim, mas aqui acho que não foi proibição? Não, foi vetado. Agora, esse final de semana, eu tava rodando aqui na Lagoa do Taquaral, aqui em Campinas, e tinha lá um cenário que meu filho falou: pai, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu falei: filho, isso são patinetes, devia ter no mínimo 50, né, encavalados. Aí eu tava rodando, né, nesse mesmo dia aí, um pouco mais distante, eu vi um patinete largado lá no meio da rua. Mas é isso, a gente viu lá, né, essa hype de utilização do patinete, né, pelas pessoas. Aí esse final de semana, nesse carnaval, vi lá patinetes lá, no mínimo 50 lá à disposição para as pessoas utilizarem. Mas era tipo da Uber, assim? Era uma específica, de uma específica azul.
E voltou. Então eu acho que é muito de limitação, né? Então a gente acaba limitando, né, a implementação da tecnologia aqui, e aí acaba tendo uma possibilidade de utilizar, e aí vem, né? Então a gente usou muito, né, os patinetes aí que você passa o cartão de crédito e sai rodando com ele, porque os hotéis são distantes, né, do evento que nós vamos, então acaba rodando lá. Os hotéis acessíveis são distantes. A gente acaba rodando lá, andando 12, 15 quilômetros, né? E é tudo usando a pé, então a gente chegava à noite, pegar um patinete para ir pro hotel, né? Porque eu andava lá 800 metros, 1 quilômetro. Então, o cenário que eu vi lá em 2018, 2019, dos patinetes, largado tudo quanto é lado, no meio da rua, no meio do jardim, em cima do telhado, a gente tá vendo aqui, né? Eu vi esse final de semana aqui, né? Muito próximo, até meus filhos, poxa, o que é isso? Eu falei, calma. Isso aqui é a tecnologia chegando, né? Da galera poder pegar o patinete para rodar, para se divertir. Então, acho que as coisas acabam acontecendo. Existe sim, né, a preocupação aqui dos governos em relação ao que aprova e o que não aprova. Então, muita coisa tem que se adaptar também, né? Então, acho que isso acaba também mudando aí a forma de ser mais rápido ou mais demorada a implementação aqui no Brasil, né? Chegar, né? Eu fui em 2018 para Israel. E aí, cara, em Tel Aviv, cheio de patinetes, você tinha que ficar muito esperto, assim, estavam discutindo se iam proibir ou se não iam proibir, porque estavam atropelando um monte de gente na calçada também. Então e tinha uma outra coisa, que era um carro, que era por aplicativo também, que ele tinha pontos específicos. Então você ia lá no carro, colocava o cartão, pegava o carro, ia até tal lugar e parava num estacionamento X. E aí isso era para reduzir ali trânsito, um monte de situação. Tem essa questão também, né? Cada lugar tem seus problemas particulares que são resolvidos com tecnologia. Então, eu acho que isso que vocês falaram, né? Que tem coisa que acontece aqui que não acontece lá, e tem coisa que acontece lá e não acontece aqui, né? Exato. É diferente, né? Cultura diferente. Estava se discutindo sobre mototáxi, né? Da permissão ou não permissão, né? De utilizar, né? Então, assim, né? A gente não vê lá tanta gente utilizando moto para poder fazer as entregas, né? Aqui a gente utiliza de forma frequente ou muito, né? A gente vê pelas empresas aí quando a gente recebe entrega, né, de comida, de produtos, normalmente é moto, né? Então, isso não é um cenário que é similar lá. Então, acho que a gente acaba adaptando as situações aí por questão do país, né? A gente vê tecnologia lá e depois ela acaba se acomodando, né, no mercado. A gente começa a ver lá, tem um case lá em Austin, por exemplo, de VR, por exemplo, né? Aí ele tem um case dele lá, funcionou para ele, quando vai implementar em outro mercado não funciona. Mas o VR funciona. Né? Então, beleza. Ele vai se acomodar até que todo mundo use essa ferramenta para algum tipo de negócio. Ou VR, AR, qualquer um deles, né? Pra gente, ou coloca o óculos ou usa um outro dispositivo para ver realidade aumentada, por exemplo. Enfim, acho que tudo lá era bastante. No 2024 tinha o Apple Vision, né? Vision, né? Lançou, foi uma febre, lá tinha um monte de gente usando, lembra? Sim. Mas também não vingou, né? Então, e aí hoje você não vê mais tanta gente falando sobre isso e tudo mais, mas vai ser daqui a alguns anos, você vê que isso vai pegar de outro jeito. Você vê que isso ele não vai voltar para trás, ele vai continuar, porque o benefício do Apple Vision, não daquele jeito que ele é feito hoje, mas talvez um modelo em escala menor e tudo mais, mas você ter algum assistente que te ajude na sua direção, por exemplo, ou você, no mercado, por exemplo, você vai chegar preço. Esse produto tá bom de preço. Né? O cara vai te ajudar. Ela fala assim, não, compra esse aqui não, porque no outro mercado ali tá mais em conta. Aí você passa o carrinho e fala, puta, se comprar esse carrinho aqui no outro mercado é mais barato. Por exemplo, isso vai te ajudar, entendeu? E lá trata muito dessas possibilidades, né? Então, vou dar um exemplo de uma palestra aí de uma mulher, né, a Amy Webb, que é a queridinha dos brasileiros. Ela, acho que é uma das palestras que mais, né, lotam lá. Eu arrisco dizer que deve ter mais de 5 mil pessoas numa sala, fora aí os lugares que eles transmitem a palestra, né, que ela fala sobre o futuro, né, ela lança um report, né, de tecnologias emergentes. Então, sim, é disrupto. A gente olha para aquilo e fala, nossa, será que, né, vai acontecer isso ou não? Ou também o Scott Galloway, né, que ele acaba também falando sobre previsões aí para
de futuro, né? Então ele é professor da Universidade lá de Nova York. E ele, né, realmente separa, né, as tendências do que realmente, né, vai fazer sentido hoje, né, do que a gente tem de tecnologia para frente, como as Big Techs, né, estão aí reconfigurando o jogo, né, do que precisa ser feito. Então, o impacto da IA nos mercados, então, que as empresas precisam fazer agora. Então, são pessoas ali que falam com voz mundial, todo mundo escuta, né? Então, que a gente tem que estar lá para escutar e falar, poxa, isso aqui está tão próximo, isso aqui está tão longe, isso aqui é factível ou não, por quê? Porque a tecnologia ela passa ou ela é muito rápida, né? Então ela é divulgada lá e ela já está espalhada no mundo todo e depende aí quem que implementa aquela tecnologia, né? É só mais uma coisa, a gente está falando de uma trilha, né? Que a gente sempre vai, que chama Interactive. Mas tem outras trilhas de filme, música, comédia. Tem outras trilhas do evento, né? Que também ele é mais plural, não é só de tecnologia. Né, mas de outras coisas. Aí a outra pergunta era isso: como é que funciona o evento? Então, como são as trilhas? Provavelmente tem um aplicativo para você se localizar ali. Como que funciona? Como que é um dia normal no evento desse board? Cara, não tem um dia normal. A gente já vai falar. Cara, a gente, por mais de estar indo assim, quinta vez, né? A gente sofre de FOMO, né, cara? Que é o medo de perder alguma coisa, né? Então, é um sinônimo de todo mundo fala, cara, que FOMO, que FOMO. Cara, o que é isso? Não, é porque você tá a todo momento perdendo alguma coisa, né? Então, a gente tá indo em 3 justamente para poder se dividir aí e tentar absorver o máximo possível, né? Mas explica aí. O evento, ele é dividido em 3... são 3. O Edu? Então, o Edu. O Edu, Interactive, Filmes e Music. Então são 4 trilhas ali que tem, né? Então o Interactive trata mais de tecnologia, essas outras coisas, música e filme, obviamente, isso. E educação também é bem mais voltado para esse público, né? Geralmente começa mais cedo a educação, depois vem Interactive e depois já o Edu e o Music e filme. Mas esse ano tá meio misturado, né? Parece. Esse ano começou meio tudo junto ali. Nos outros anos eram trilhas diferentes. E tem um badge lá, tem um coringa ali que chama o Platinum, que é muito caro, mas você consegue em todos os lugares a todo momento, né? Que legal. A gente compra um convite, um ingresso, né? E aí esse ingresso tem um que é o Super Trunfo, que é o Interactive, que é o dobro do que a gente compra geralmente. O que o cara faz com esse convite? Porque não dá pra você prestar atenção em 3 palestras ao mesmo mas tempo, ele tem, por exemplo, preferência nas palestras. Então, aquelas são mais lotadas, ele passa na frente. Entendi. Por exemplo. Ele senta na frente aí, né? Tipo um super trunfo. Camarote. Tipo um super trunfo mesmo, entendeu? Mas a gente não acha necessidade de ter o super trunfo. Porque a carta que a gente tem ali, a gente consegue aproveitar bem. Já dá pra ver tudo. E aí, cara, são assim, Austin inteira, né? Na verdade, o centro de Austin é tomado pelo evento. E são 6 hotéis, eu acho, 5 hotéis, 6 hotéis, que todos os hotéis são lotados, todas as salas dos hotéis lotadas de apresentação e palestras, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem que, o lance é todo você se planejar antes do que você quer, dos seus objetivos, e aí você destrincha a agenda deles lá, né? E aí sim, você vai com 3 opções de palestra para você ir meio que perto ali. Porque senão, uma palestra é às 11, aqui no Marriott, por exemplo, e outra lá no Fairmont. Puta, já a distância de 2 km. Putz. Assim, então um pouco menos, né? Acho que não dá. Do Marriott pro outro. Dá. Então por isso que a gente roda os 15 km. Mas ele tem o centro, né? Que é o Austin Convention Center, onde pega o badge, onde tem a feira, né? E aí tem os hotéis. Então é o que o Rodrigo falou, a gente tem agenda para 3 eventos no mesmo horário, para você falar, cara, ou eu vou nesse, ou nesse, ou nesse. E aí? Aí você chega em um lá, tá lotadaço. Você fala, difícil entrar, porque eles liberam 15 minutos antes, já encheu. Então sai um, entra outro. E aí você fala, poxa, ele já tá lá, ele não vai querer sair dali para entrar. Então... e tem várias estratégias. Por exemplo, no primeiro, geralmente você consegue entrar. Porque você chega cedo no primeiro. Então começa às 10, chega lá às 9h30, 9 horas, você fica meio na fila ali. O que você acha que é legal pra caramba do primeiro dia. Aí pra entrar no segundo, você tem que fazer o quê? Ou você sai 15 minutos antes, ser mais longe, ou você tá no risco.
Ou sai no final de uma palestra? Sai no final, entendeu? Então, tipo assim, você já absorveu todo aquele grosso do conhecimento ali, falou, poxa, aqui pra mim tá bom, vou lá na outra palestra, que pra mim também é importante. E precisa fazer uma preparação física antes de ir? Total. Precisa, né? Fazer umas caminhadas. Total, porque é muito intenso, né? Então as palestras começam 10 horas, então a gente acaba chegando lá entre 9 e 9 e meia. Aí, cara, a palestra é entre 10 da manhã até 17 horas, quando é a última, né? Chega lá e acaba até umas 18. Mas assim, é insano, né? Porque a gente, né? O pessoal coloca no grupo, né? Tem o grupo dos brasileiros ali. Poxa, alguém vai almoçar para trocar uma figurinha aí do que viu, do que não viu, né? Para poder conectar. E aí depois disso a gente tem as ativações, né? Que são as casas. Então tem as empresas que acabam patrocinando, né? Para poder ter um espaço para poder mostrar a inovação. Então tem a casa de tal empresa que ele vai lá, leva um robô mega avançado para poder mostrar para o pessoal. Então fora do centro de convenções, você tem os hotéis que têm os espaços de palestras e você tem também as casas dessas empresas ou até os países, né? A casa da Holanda, a casa da Alemanha, a casa da Austrália, que eles estão ali para poder... Casa do Brasil. Casa do Brasil. Eu achei que ele não ia falar. Porra, lógico. Esqueci essa referência, né? E aí a gente acaba servindo de apoio. Então a gente acaba, né, conectando lá, conversando com as pessoas lá. E aí você às vezes está andando num corredor, né, de um hotel, procurando uma palestra, de repente fala, venha cá fazer um teste aqui na região de Wisconsin aqui de queijos. Cara, você entra numa sala, tem mais de 1000 tipos de queijo. Caramba. E é tipo livre de degustação. E aí você fala, são coisas muito distintas. Deixa, né? Quieto esse negócio de palestra. Você começa a comer queijo. Você dá uma volta, come os queijinhos, depois, né, vai e dá continuidade. Então é muito isso, de as pessoas estarem ali para se exporem, né, para poder colocar os seus serviços, né, e as suas tecnologias, né, a mostra de todo mundo. Pô, né? Do queijo não teve ano passado. Né? Não teve. Mas a gente vai para depois lá, né, para conhecer a região. E a Casa Brasil, só ressaltando aí, era Casa Brasil e mudou para Casa São Paulo. O Estado de São Paulo está patrocinando a casa agora. Caramba, Brasil. Que massa. Massa. Legal. Cara, e como é que vocês vão trazer esse conteúdo pra gente? Como é que faz pra gente ter acesso? Vocês vão produzir conteúdo lá? Como é que vai funcionar? A gente pretende produzir conteúdo lá. Então, esse aqui é o primeiro dos conteúdos, né? Uhum. E agora a gente combinou com a Marina, nossa gerente de marketing, para também começar a postar coisas e com o auxílio de vocês aí também, pra gente postar nas redes sociais aí, que a gente tá vendo. Boa. E a gente já avisou os clientes que a gente tá indo, né? Pra poder, né, entender que pode ter um delay numa resposta, né? E quando a gente voltar, a gente se compromete a compartilhar com os clientes em reuniões aí, como nós já fizemos outras vezes, né? Pra poder compartilhar o que a gente viu. Então a gente faz toda a curadoria, entende, né? Traz um pouco disso também para compartilhar com os clientes, né? E vocês apresentam, quando vocês voltam, vocês fazem um evento depois na Arte apresentando esse conteúdo ou não? Ou é muita coisa para apresentar em pouco tempo, assim? Como que vocês tratam isso depois? A gente até tem um processo na Arte, chama Arte News. Uhum. No ano passado, quando a gente voltou, a gente teve o Arte News, e que é sobre as novidades da arte, né? E aí a gente apresentou o que a gente viu lá, de legal. Né? Mas é uma apresentação de meia hora. Uhum. Né? Então, resumindo 10 dias lá, super intenso, em meia hora, que é difícil, né? Então a gente pegou os maiores... É só o sumário do livro. Pegou, exato. Né? Fez um resumo da síntese ali para mostrar. E para alguns clientes, eles pediram para a gente fazer alguma apresentação um pouco mais detalhada, e a gente acabou fazendo. Ah, que legal. Não, putz, eu queria saber mais sobre isso aqui. Vocês viram isso? Poxa, a gente viu. Você pode falar mais então para mim aqui o que vocês viram lá? A gente montou uma palestra, uma apresentação para eles. Então, uns foi online, outros presencial, mas foi assim. Legal. E o que a gente vai continuar fazendo lá é postando o que a gente está olhando, está vendo, né? Para poder aí, caso alguém da nossa rede tenha interesse em conversar, só nos chamar aí, mandar uma mensagem que a gente pode conversar a respeito. Então, acho que isso é muito importante para a gente ir divulgando, né? Para que as pessoas possam também nos procurar para a gente conversar, porque tem um monte de tema, né? Então a gente separou aí vários temas de várias trilhas, né? Aí de conhecimento, desde IA, muito, né? De futuro do trabalho, né? A gente estava falando aqui até de computação quântica. Computação quântica, né? Um negócio que
né, é muito disruptivo, isso vai acontecer e vai acontecer em breve, já era dito lá em 2017, 2018, né, essa é uma coisa que não tem volta. Agora estão falando de colocar a internet na Lua, né, então assim... Cara... Então, mas esse negócio da computação quântica foi interessante até, porque eu fui em uma palestra lá, o cara falou assim, não, isso aqui nunca vai ser um negócio acessível à população normal. O cara falou, foi taxativo, isso aqui não tem como. Não que vá, mas a Microsoft lançou um chip diferentão, que promete fazer alguma coisa diferente que o cara falou, entendeu? Então assim, o cara falou alguma coisa lá que é diferente agora. Ou aparentemente, né, tende a ser diferente, né? Parece que assim, não é só o Google que vai ter um computador quântico, várias outras empresas podem ter. Tudo bem, não pode estar na nossa mesa? Talvez não. Mas vai popularizar mais a parte de computação quântica. Né? Então assim, e o cara foi taxado, não, isso aqui não vai acontecer. Porque a estrutura que precisa é muito grande, XPTO, mas poxa, já estamos vendo coisa diferente. Até uma das palestras que eu separei, né, para poder colocar na lista de não perder, tentar sair 15 minutos antes daquela última para poder chegar a tempo, né? Ele fala aqui de uma nova ordem mundial, né? Poxa, já estão falando em como implementar a computação quântica. E quando ela chegar, ela vai poder, por exemplo, quebrar as criptografias já existentes, né? E como que a gente, né, tem isso? Fala-se em transformar o mercado financeiro, mudar a internet, né? Quem vai controlar tudo isso? Esse poder todo de computação? Então, acho que vai ter até uma palestra lá de uma pessoa do exército lá dos Estados Unidos que vai falar sobre os impactos da computação quântica na segurança global e os riscos aí de uma nova corrida tecnológica. Então, já é uma preocupação. A gente fala sobre, né, regularidade aí, do regulamentar a IA, né, para poder ter a questão de ética, né, de como que é se expor, mas a gente já está falando em computação quântica. Então é uma hype lá que também, uma trilha que também está muito em alta. Cara, uma coisa que eu vejo assim é o quanto a política e a sociedade e as leis estão atrasadas em relação a IA, enfim, aos avanços tecnológicos. Porque eu vi um discurso de um deputado uma vez falando de criptomoedas, não sei se vocês chegaram a ver. Não. O cara não fazia ideia do que era. Então você pega algumas pessoas que estão tentando regular algumas coisas e o cara não consegue ter profundidade o que aquilo, para que aquilo serve. Então você pega uma lei de regulamentação de IA. Putz, será que isso vai ser... Primeiro, será que vai ser necessário? Em quanto tempo essa lei vai ter que ser alterada novamente? A tecnologia está muito rápida, né? Então, assim, outra trilha que eu separei lá para poder ver, né? Na parte de robótica, né? Então, a gente está preparado para compartilhar um futuro com os robôs? Já tem um estudo aí que até 2030 a China planeja implementar aí 35 milhões de robôs humanoides, né? Então, assim, vai marcar um grande passo, né, na robótica global e na sociedade. Então, é um especialista que vai falar, né, sobre isso e vai discutir como a sociedade pode se preparar para essa integração, né? Aproveitar os melhores benefícios, né, em relação à segurança de trabalho, estabelecer padrões éticos, né? Então, assim, tem até uma série no Netflix chamada Cassandra, que é de um robô que é, né, muito antigo, né, uma IA muito antiga, que vale assistir, que ele começa a prejudicar o ser humano, trazer riscos para o ser humano. E como que fica isso? Ou aquela do Eu Robô, né? Então a gente tem muita coisa aí que até 2030, a gente está falando em 5 anos, colocar mais de 30 milhões de robôs. Quando você se formou, você jurou. O quê? Você fez o juramento quando você se formou. Que o robô, que eles iam dominar o mundo? Não, a gente fez um juramento, que a gente não podia criar máquinas que fossem prejudicial à humanidade. Pelo menos no meu diploma, na minha diplomação foi assim. Ah, tem esse juramento? Fez esse juramento. Caramba, velho. Mas voltando a essa parte, só da parte de política e leis e tudo mais, é complicado isso, né? Não é só no Brasil que é o problema. Isso é mundial. As coisas evoluem muito mais rápido do que a gente para decidir. E isso, de certa forma, é normal. Porque assim, você tem várias pessoas pensando diferente e uma coisa, um maremoto indo para um caminho, né? Então, assim, você precisa ter um debate amplo para que a coisa seja do melhor formato. Agora, você regular uma IA é uma coisa que vai ser muito engraçado de ver. Falar assim, como que a gente para um terremoto?
Não tem como, né? Como a gente dá um pause na placa tectônica do mundo aqui para não ter mais terremoto? Acho que não existe essa parte de como regular a IA. Né? Eu vi uma notícia também que colocaram 2 IA para conversar e em questão de minutos elas criaram uma linguagem própria que ninguém mais estava entendendo, só elas. E aí os caras tiraram da tomada. Cara, é muito arriscado também, né, se você for pensar nesse sentido. Mas eu acho que não vai chegar no momento tipo Skynet, assim. Não. Pô, porque imagina só, uma IA precisa convencer a outra, no caso, entendeu? Imagina que tem uma IA que ela tem que convencer outras IAs para fazer o que ela quer. Matrix, você acha que a gente não vai virar pilha? Não, acho que não. Acho que a gente vai virar pilha. Não. Se não for, já acho que não vira mais. Não vira mais. Não serve nem pra pilha, né? É difícil. Não, até tem uma palestra lá que eu também marquei para assistir, né? Que é do Ian Beercraft. Ele até veio aqui no Web Summit, né? Sim, eu marquei você também. Ele é CEO da Signal e Cypher, né? Ele é um dos principais futurologistas em relação ao trabalho com IA. E ele fala que 87% das transformações de IA, elas falham. Então, porque a maioria das empresas, elas acabam encarando esse novo paradigma tecnológico, né, da mesma forma que foi encarado, né, no passado. Então, é muito olhar para o futuro, né? Só que é muito difícil olhar para o futuro sem olhar para o passado. Então, essa é um paradigma aí muito complicado de você saber como tratar, né? Então, na implementação. Então, por isso que muitas empresas acabam falhando na implementação, né? Eu vi uma notícia também sobre investidores em IA. Então tinha muita gente insatisfeita e deixando de colocar dinheiro porque havia um cronograma de entregas e esse cronograma acabou não sendo cumprido. Então, até 2025 a IA vai estar fazendo XYZ, mas ele acabou não sendo cumprido o cronograma. Vocês acham que, primeiro, a IA vai evoluir e se vai evoluir muito? E segundo, se também não é não existe uma epifania ali em se tratar desse assunto. Na minha opinião, a gente teve um ano que teve metaverso, né? A gente teve o hype lá do metaverso, hoje já está aí muito embaixo em relação aí à utilização de, poxa, a gente vai viver no metaverso, como vai ser o metaverso? Então hoje já não se trata muito disso. Mas eu acho que, assim, pela nossa experiência, trata-se muito de dados, né? Como que você prepara os teus dados para utilizar aí para serem automatizados ou utilizados para poder tomar a decisão por si só. Então, não adianta você olhar para o futuro com a visão do passado, né? Que é um caminho que vai levar para frustração e fracasso, mas você precisa olhar para alguma informação para poder ajudar na tomada de decisão futura. Uhum. Então, acho que isso é necessário que seja feito para que você possa ter uma implementação. E sim, vai evoluir muito, né? Na minha opinião, em relação aí, é o que a gente tem visto, né? Daquelas grandes investimentos, né? Não sei quantos bilhões de dólares lá sendo investidos e vai lá, né, alguém na China e inventa ou traz aí à tona aí uma ferramenta que teve um custo muito mais baixo aí para entrega de informação. Então, acho que ainda está muito, né, novo, tem muita mudança ainda para acontecer. O que a gente tem que ir olhando os sinais, né? Olhando o que está sendo feito, trocando experiência com outras empresas para que a gente possa ter sucesso em implementação, né? Não colocar algo que acaba surtando, né? Que é o que aí a grande dificuldade, né? Então, acho que isso tem muito a evoluir, mas que é um caminho sem volta. Acho que, na minha opinião, isso não é uma coisa que veio para... Não é passageiro. Não, para assumir ou para deixar de ser utilizado. Acho que é um caminho sem volta. Não, e aí é tipo internet, cara. Uhum. Ela veio e já era. Não tem como ou você usa, surfar contra a onda. Ou você usa, é um terremoto, cara, quando você para. Não para. Entendeu? Não para. Assim, e a IA daqui a pouco tá gerando IA. Ela não gera fonte hoje? Ela gera fonte de dados. Ela gera tela, ela coda. Se pedir pra ela, coda. Daqui a pouco ela tá gerando ela mesma. Né? Não agora. Demora um pouco, mas ela vai se autoaprendendo. E como você fala para um filho, cara, IA tá falando igual um ser humano crescendo. Como você ensina seu filho? Entendeu? Como você para, você não pode aprender mais nada. O que você vai fazer? Ele vai fechar o olho, o ouvido e a boca. Uhum. Mesmo assim, até assim ele vai aprender. Entendeu? Não, a gente tá indo viajar amanhã, né? Tá de malas aí, ele prontas e eu ainda quase não prontas. Né? No meu caso ainda não. Mas semana de prova, semana que vem, né? E aí meu filho tem um de 12 e um de 9. E aí, né? Eu preciso estudar.
A gente passou o carnaval estudando com eles. E aí, poxa, mas e se ficar alguma dúvida? Aí meu mais velho, né, de 12, falou pro menor, hoje, na hora do almoço, filho, Miguel, fica tranquilo. Qualquer coisa a gente põe no chat GPT lá. Mentira, né? Ele dá o passo a passo, né? Às vezes você pega uma questão lá muito, eu achei que ele ia mandar difícil. uma mensagem pra você. Não, muito pelo contrário. Ele falou, não, fique tranquilo, eu já sei usar o chat GPT. Cara, tem 12 anos. A gente coloca lá a questão e ela explica exatamente como executar aquilo. Então, assim, é uma coisa que todo mundo já está aí utilizando e todo mundo, né, na primeira implementação, né, acho que foi um boom global e todo mundo questionando, né, será que isso vai, será que não vai? Já foi, né? Vamos aí aceitar que é um caminho sem volta, né? Como o Rodrigo falou, né? É a internet. Né? O Romulo postou bem assim, ó, tem que ter dado. Não tem dado, esquece. Então, assim, a gente veio se preparando desde muito, sistematizando tudo, né? Todas as empresas ali, transformação digital, acumulou dados, Big Data, né? Tem transformação digital, depois teve Big Data. E beleza, aí você gera o dashboard com aquilo lá, Big Data e tudo mais. E agora, com aquele tanto de dados que você acumulou, agora, bicho, você pode fazer um monte de outras coisas. E quem não acumulou aqueles dados lá atrás? Então tem que acumular agora. Tem que acumular agora. Ou faz igual o DeepSeek, né? Ou faz igual o DeepSeek. Mas ainda assim ele precisa de dados. Né? Não tem jeito, porque o dado da sua empresa é muito específico para você. Então você não tem como falar assim, deixa eu pegar aqui o dado da, sei lá, da outra agência aqui para ver se encaixa. Não vai encaixar, porque é diferente. Cara, qual que é a polêmica do DeepSeek com o GPT? Vocês estão sabendo, não? Não. Diz que eles estavam meio que o CEO lá do ChatGPT, lá da OpenAI lá, diz que o DeepSeek usou o ChatGPT para gerar aprendizado de máquina, por isso que ele foi muito mais rápido e tal. Ah, mas, cara, aí... como vai se descobrir isso aí? Não tem como se descobrir. O cara é da China. O cara... Descobri isso, bicho. Aconteceu um caso uma vez, teve um cliente que ele ia lançar era uma linha de produtos pet. E aí ele ia produzir na China. E aí ele fez embalagem, fez logotipo, toda a parte de inicial ali fez com a gente. E aí o cara veio um dia e falou, ferrou. Eu falei, por quê? Porque eu mandei tudo para produzir na China e só registrei no Brasil. Ah, não, mentira, ele não tinha registrado no Brasil. O chinês veio e registrou a marca dele aqui. Fio. Você acredita, velho? Já foi, né? Então, tipo, a China não tem nada, não tem ética com propriedade intelectual, né, cara? Isso parece, eu ouvi dizer, não fui lá ainda, né? Mas a GM constrói uma fábrica, uma planta, eles constroem uma do lado. Não tem produz como. Aqui, produz aqui. Assim, eu não fui lá pra ver, mas é o que me disseram. Mas interessante, né? Não dá pra competir, né? Eles têm mais de 1 bilhão de gente lá. É gente pra caramba. Gente pra caramba. E eles são grandes. Eu ouvi agora que a maior usina hidrelétrica eles acabaram de fazer lá na China. A maior já é lá, né? Na China. Agora eles construíram a segunda maior, que já é maior daqui a maior. Então, os investimentos são muito grandes. Os caras são vorazes. E tem um sócio central também, né? Alguém que manda, 51% que sempre governa a empresa, né? E o cara dita para onde que vai o investimento, né? Então facilita também, né? Não é igual a democracia que é muito segmentado, né? O controle das coisas. Né? Então, o cara dita, vai para cá, vai para lá e tem que ir. Esse é um lugar que, com quem eu já conversei que esteve lá, né? Comentou, você precisa ir para lá. Só que não é igual ir para os Estados Unidos. Você tem que ter alguém junto, intérprete, alguém para poder te orientar. Você não consegue pagar as coisas com cartão de crédito, não é assim que funciona. Então eu falo, poxa, é completamente diferente, né? Então até tem já nos planos aí na lista de desejos aí ir lá para poder conhecer e entender um pouco, né, como funciona, porque realmente é bem diferente do que a gente está habituado a ver, é fantástico lá também, né, cara? Inovação, tecnologia. Meu amigo voltou de lá encantado. O amigo foi pra lá e voltou encantado. Falou, cara, você tem que ir lá. A galera vai e fala, não, eu mudaria pra lá tranquilamente. Tem um monte de gente que... Eu conheço ninguém assim. Não falei com ninguém. Tem cara, Brasilzão, cara, não tem conversa. Tem um cliente nosso, que é a Tech Filter, que eles foram e a esposa dele falou, não, eu mudaria pra cá tranquilamente. Tudo funciona, não tem... eu não posso dizer porque eu não fui ainda. Mas tem uma série de problemas que tem no Brasil. Mas eu sou suspeito, né? Porque eu fui morar fora em 2009,
Fiquei 3 meses, falei, não dá pra ficar nesse frio aqui não. Você foi pra onde? Foi pra Alemanha. Não, pra mim não deu não. Fiquei com saudade de churrasco. Não, os nossos laços aqui, né, se tiverem aí muito fortes, é muito difícil, né, de você manter. É difícil. Né? Mas a China tá nos planos aí pra ir conhecer e ver o que eles estão aprontando lá, porque eu sei que eles estão fazendo bastante coisa bem disrupta, né? De identificação facial, muita coisa aí que para pagamento, para poder entrar em estabelecimentos, para poder identificar aí possíveis fraudadores. Então, vixe, é uma coisa que... Imagina a guerra tecnológica como vai ser agora. Não, imagino. A gente ouviu falar sobre a guerra lá, né? Dos satélites, né? Como que é a guerra, né? Fora dos bastidores aí do que a gente vê. A gente fala escutamos dizer aí sobre guerra lá em cima, de satélites, para poder buscar informação, para poder ter acesso a outras informações de outros países, né? Então, colonizar a Lua também, né? Então a briga é para ver quem acho que quem pega acho que é hidrogênio da Lua, né? Hélio 3 também. Hélio 3, a China tá na frente, né? Então aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos. O que eu peço, né, para Deus é, cara, me dê mais muitos anos aí para poder ver isso tudo, porque a gente que tá aí, né, desde, sei lá, 20 anos atrás, 20 e poucos, 25 anos atrás, né, desde, sei lá, 95, olhando para a tecnologia, a gente pegou, né, o nascer mesmo, né, da utilização, aqueles celulares antigos, né, que mal dava para se utilizar aí para um joguinho, alguma coisa. O jogo da cobrinha. O jogo da cobrinha que tinha nos Nokias, né? E vendo que hoje, né, olhando para trás, o que evoluiu e olhando para frente, o que tem para evoluir, né, falam que a gente vai viver 50 anos em 5, né? Então, vai ser muito rápido. Então, eu acho que eu peço aí para Deus para me dar muita saúde para poder olhar para essa tecnologia que tem à frente, porque eu sou apaixonado por tecnologia e vejo que ela contribui muito e pode contribuir ainda mais para toda a população, né? Peguei minha 48G, outro dia até chorei. Então. Cara, e quais são as principais expectativas que vocês têm para o evento desse ano? Putz, cara, eu quero voltar com bastante novidade. Minha trilha que eu vou é trilha de design, empreendedorismo, IA e blockchain. São as que eu vou. E futurismo, perdão. São as trilhas que eu. São esses são minhas palestras que eu separei. E contato com gente legal lá que sempre tem. Então a gente vai rever alguns amigos e vai fazer contato com outro pessoal que também é legal, que tá lá. Então, acho que contato é bem interessante também lá. Ela aí depois tem os happy hours e tal, que são bem legais também. Então acho que contato e essas linhas aí pra gente apoiar nossos clientes pro futuro, acho que é importante. E suas trilhas, o que você separou lá? Eu separei muito de computação quântica, robótica, separei muito de futuro, né? Sobre o futuro aí da tecnologia, inteligência artificial que não tem como fugir, né? O futuro do trabalho, eu acho que é uma coisa também aí que vai ser discutido muito. Psicodélicos, uma coisa que a gente acabou não falando aqui, mas eu peguei a hype lá em 2017 em relação aí ao cannabis, a utilização disso, isso vai ter também de novo. É fora do que a gente vê de comum, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando o que pode ser feito, né, que pode ser de benéfico para a população. Então acho que esse é um outro assunto que a opção não deu certo, aquilo que eu realmente queria ver, vai para uma coisa diferente, para poder ver um assunto diferente. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, no meu to-do list aí para o evento aí, que vai ser, imagino, bem insano aí de 5, 6 dias. Então, essas são as trilhas que eu coloquei como prioritárias. Perfeito. Para finalizar, deixa os seus contatos, como é que faz para as pessoas acompanharem aí a jornada de vocês? Bom, pelo LinkedIn, eu acho que o LinkedIn da Arte, né? Então é arteit.com.br, né? Ou esse é o site. O site, né? Acho que o LinkedIn é Arte Brasil. Arte IT Brasil. Ou Rômulo César de Paula, que é o meu LinkedIn. Então a gente vai estar sempre postando lá as novidades, né? O que a gente está vendo aí em real time para todo mundo poder acessar. Perfeito. O do Rodrigo? O meu LinkedIn é Rodrigo Bizarro. Acho que só tem eu no LinkedIn com esse nome. Fechado. E no Instagram também. Se quiserem acompanhar pelo Instagram também, vou manter lá. Maravilha. Queria agradecer, cara, muito a presença de vocês. Vou acompanhar lá também. Valeu. E é isso aí. Muito obrigado.
Eu agradeço pelo convite, obrigado. E vocês têm que estar junto com a gente aí, fazendo toda essa transmissão aí. Obrigado pela confiança aí também. Valeu. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. E aí é só acompanhar que a gente vai estar postando as novidades aí do que a gente está vendo. E caso você tenha interesse em aprofundar um pouco mais no assunto, em conversar, por favor nos procurem, que a gente vai ter bastante conteúdo aí para poder conversar aí a respeito, tá? Fechado. É isso aí, galera. Esse foi mais um Beats Podcast. Segue a Beats aí em todos os canais. A gente está como beats.digital e no YouTube como Beats Podcast. Segue também o Adriano Klump. O Klump é difícil, vou soletrar. É KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. Muito obrigado, até a próxima e valeu!